você perguntou qual era a consequência da adoção na questão da parentalidade. Foi isso? Sim. Então, respondendo imediatamente... Não era da adoção a professora falou. Porque, na verdade... O que eu disse é que só ouvi para a questão da adoção. E eu perguntava se a busca da questão da genética, conforme a professora explicou, também se no Brasil não colocariam a uma questão que é da descoberta da parentalidade. Porque aqui em Portugal nós temos ações de pessoas que são das ex-colónias, que são filhas de portugueses e vêm buscar a parentalidade dos pais que as deixaram lá e que não as registaram. E eu perguntava se no Brasil, como a professora, eu sou ouvi para a questão da adoção, se também não tinham este tipo de problema e como é que resolviam. O grande problema que eu tentei mostrar com o meu tema era como que essa questão ela era regulamentada no Brasil. A questão do direito de conhecimento da origem genética. E o que eu defendi é que é um direito da personalidade autônoma. No entanto, nós não temos muita clareza de norma sobre essa posição. E aí eu tentei fundamentar com alguns artigos da Constituição, que a Constituição não é explícita quanto a isso, mas também não proíbe, e com base em outros artigos, o próprio princípio da dignidade humana se permite, alguns artigos do Código Civil, e aí a grande novidade que nós tivemos, e foi aí que eu falei da adoção, porque meu trabalho não tratava da adoção, é que nós temos a lei que a senhora citou, a sua colega vizinha, a Lei 12.010, de 2009, que deixou claro isso somente com relação à adoção, no artigo 48, que diz que o adotado ele tem direito de conhecer as suas origens genéticas depois dos 18 anos, e o parágrafo único desse artigo diz que, inclusive, antes dos 18 anos, se for assistido na forma da lei brasileira. Então, todas essas possibilidades, e aí também nós temos as decisões jurisprudenciais que nos ajudam a fundamentar essa posição. Então, eu garanto para a senhora que essa questão no direito brasileiro está também em fase de evolução, em fase de definição, hoje é mais principiológica. Agora, esse artigo 48 da Lei 12.010 é fundamental. E aí, não sei se depois, por analogia, podemos aplicar no caso da inseminação artificial. Provavelmente sim, diante de uma questão, não teremos mais coisa do que isso. Da inseminação artificial, do parto anônimo, enfim, são tantos aspectos desse tema que eu disse que não tinha concluído, e eu acho que não vou concluir nunca. Essa é a situação do direito brasileiro. Agora é interessante, professora Maria, notar o seguinte: lá no Brasil, sobre adoção, nós temos vários acórdãos já, vários, obviamente, no mundo restrito, porque não são tantos assim, mas nós temos alguns acórdãos, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive daquele professor que inaugurou os trabalhos, o doutor Enio Zuliani, ele como relator, falando da possibilidade, é claro, facultando o conhecimento da origem do filho adotado. Tem lei também, claro. Mas até antes da lei já havia. Essa lei foi uma consolidação de alguns julgados, de alguns acordos. Na reprodução assistida não há nada, absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque a reprodução assistida, ela tem ainda na mentalidade de quem a faz a ideia de absolutamente esconder esta relação que não é natural, que é artificial, e as pessoas, portanto, não querem, em hipótese nenhuma, fazer revelação e não querem nem chegar na clínica e dizer onde está o material genético que no Brasil as clínicas são obrigadas a guardar por força dos tratamentos genéticos. Sequer vão às clínicas para conferir se o material genético está lá, colocando em risco estes pais, destas reproduções heterólogas, a vida dos seus filhos, que um dia podem precisar
precisar do material genético, e se as clínicas não são cobradas se o material genético está lá, essas clínicas vão eliminar esse material, porque também, mais uma vez, por razões econômicas, o material genético vai se juntando, é pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, onde é que vamos chegar? E toda a tecnologia que tem que conservar, exatamente. Então, vejam, é um problema grave. Os pais heterólogos escondem, vamos dizer, pais heterólogos numa linguagem, né, obviamente, bastante simplificada aqui para correr, e, ao mesmo tempo, não tomam as medidas que a própria resolução lhes assegura, né, e isso vai virando um mercado reprodutivo. Aliás, já é um mercado reprodutivo nas palavras do professor Ascensão. Então, olhem que interessante, não é? Tudo isso, de quanto é necessária a lei. E foi o que o professor Ascensão disse. É necessária lei. É necessário legislação. Mas, professora Regina, a minha questão não é esta. A minha questão é da investigação da paternidade. É de fazer uma associação, ou que a professora disse, ou os princípios que a professora disse, a personalidade, para uma ação de investigação de paternidade. Olha um minutinho, doutor Nelson Nery, por favor. Eu só queria complementar. Desculpa, porque eu estava com a palavra.